Oi, oi, divas empreendedoras! Hoje a gente vai falar sobre 5 erros que eu cometi no marketing da minha empresa para que você não faça e não cometa no seu negócio. Estou aqui com a minha colinha e vou começar comentando sobre o erro que eu cometi de não ter clareza quando eu comecei o meu negócio. Clareza é quando você consegue se comunicar para as pessoas certas que são potenciais compradoras do seu produto ou do seu serviço. Logo no começo, quando a gente começa a empreender, a gente tem como eu posso dizer, o intuito do nosso cérebro vai fazer com que a gente converse e tente convencer todo mundo a comprar o nosso produto ou serviço, porque na nossa cabeça, se eu tenho mais pessoas que eu posso oferecer o meu produto ou serviço, é mais provável que eles comprem. Mas tem um certo ditado que eu não sei se é verdade, mas quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém direito. Essa é a minha hipótese. Então, você precisa ter clareza ao se comunicar com as pessoas que vão comprar o seu produto ou serviço. E quando eu falo clareza, eu não estou falando somente na fala, na comunicação, mas é a forma de você se portar, as suas vestimentas, os seus acessórios, a forma como você fala, a sua linguagem, tudo isso nós, enquanto seres humanos, conseguimos entender e conseguimos interpretar. Então, ter essa clareza interna sua é super necessária para que você consiga expor ela e conseguir chegar no público ideal, aquele público que vai, possivelmente, comprar ali o seu produto. Continuidade, já falamos sobre a importância da clareza na sua comunicação, no que você vai falar, a forma que você vai se portar. E o próximo erro é tentar copiar fórmulas mágicas de outras pessoas, de outros empreendedores, ou ouvir muito, dar muita atenção para o que as pessoas estão falando ou dando opiniões sobre o seu negócio. Quando nós começamos a empreender, principalmente nós que somos ali microempreendedores, na qual o negócio se resume muito a nós, é fato que nós, enquanto microempreendedores, enquanto MEI, seremos meio que o nosso próprio negócio. Então, nada melhor do que você para falar e para saber e tomar as melhores e principais decisões do seu negócio. Então, não tente copiar fórmulas mágicas, não tente se embasar 100% nas opiniões e nas decisões de outras pessoas. Não acredite em produtos mágicos, em fórmulas que vão fazer o seu negócio decolar em pouco tempo. Um negócio bem feito, com um propósito, com uma comunidade forte, ele requer tempo, ele requer energia, ele requer investimento, ele requer que você seja você. Única e exclusivamente você, porque isso nem outra pessoa pode copiar. O terceiro erro que eu considero é o medo de se expor. Eu até deixei ele aqui de vermelho, porque pra mim ele é um risco muito grande pra quem toma a decisão de empreender. Por quê? Acredito que vocês já ouviram falar que gente compra de gente. Então as pessoas elas vão querer te ver, elas vão querer acompanhar o seu processo de empreender, suas dificuldades. Pessoas se conectam com pessoas. Então é legal mostrar os seus bastidores, mostrar os seus perrengues. Esses dias eu comentei que quando eu fui comprar cosméticos lá na distribuidora, o pneu da moto furou. E a gente teve todo o processo até chegar lá, comprar. E todo o processo no que é pós-compra, né, quando se trata de produtos, de calcular o preço, de colocar as fotos no Instagram, divulgar. Então tem todo um trabalho, todo um contexto que a gente não fala e que as pessoas, algumas, né, a maioria delas, gostariam de ver todo esse processo de construção da sua empresa, da sua marca, do seu negócio. Então não tenha medo, seja você mesmo, as pessoas vão falar se você fizer ou não, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, dê essa chance, se dê essa chance de ser quem você é, e eu tenho certeza que se você se permitir viver, você vai ser surpreendida com os resultados. O quarto erro que eu considero é querer vender antes de se conectar com a sua audiência, com o seu público, com a sua comunidade. Esse foi um erro muito doloroso, que eu ainda tô me recuperando do baque que foi criar o meu produto, que se chama Rota da Empreendedora. É um serviço, na verdade, em forma de consultoria, na qual eu tinha a ideia de oferecer consultorias para mulheres empreendedoras que tinham começado ali o seu negócio, mas que não sabiam muito para onde ir, abrir um CNPJ, criar uma logo, criar uma marca, como se posicionar, como produzir conteúdo. Então, a minha ideia era ajudar essas pequenas empreendedoras. Eu ofereci o serviço gratuito para 3 das mulheres, né, que se inscrevessem no formulário que eu criei e tudo mais. E eu me frustrei bastante porque só teve apenas 3 inscritos. Eu, o Rodrigo, meu noivo, e de fato, né, uma pessoa, uma mulher, que se inscreveu para a consultoria de fato. Então, não caia nessa de tentar vender algum produto, algum serviço quando você ainda tiver um pouco de seguidores, quando você ainda estiver construindo ali a sua autoridade no digital, né, conhecendo o seu público e vendo quais são as reais necessidades deles. Eu acho que se eu tivesse sentado com essas empreendedoras, conversado com elas, perguntado qual era, de fato, a maior dor delas, eu com certeza teria sido muito mais assertiva. Então, se conecte, crie conteúdo, escute muito bem o seu possível cliente, esteja aberto muito mais a ouvir do que a falar, que eu tenho certeza que vai fazer muito mais sentido pra você. E pra finalizar, o último erro que eu cometi foi fazer tudo sozinha. Eu, infelizmente, sou uma pessoa, assim, de querer fazer as coisas sozinha, do meu jeito. Vou colocar aqui. E nós mulheres sabemos que isso não é sustentável. Uma hora a gente não vai dar conta, não dá pra equilibrar todos os pratinhos. Então, às vezes, faz muito bem você pedir a sugestão, o apoio de alguma amiga sua, se você tiver marido, namorada, esposa, namorado, enfim, tenha apoio
na sua rede, né, de contatos, de pessoas, faça network, participe de grupos de outras mulheres. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem o Bando de Mulher, que foi criado por 2 mulheres aqui muito fodas, que eu admiro pra caramba. E estar no grupo me conectou com várias mulheres e eu me senti acolhida. Antes eu me achava assim muito perdida, meu Deus, ninguém tá tão na loucura querendo falar sobre empreendedorismo feminino, o que eu tô fazendo aqui, faz sentido. E essas dúvidas acabam com a gente, diminuem a nossa autoestima, fazem a gente ficar frustrada, preocupada. Enfim, é muito melhor seguir juntas com uma pessoa, com uma amiga. Então, junte-se a essas pessoas, procure aquelas pessoas que te tragam energia boa. E conte comigo, né, aqui no YouTube. Eu quero trazer mais conteúdos parecidos com esses, mas me tragam sugestões aqui nos comentários do que vocês querem ver. Eu considero que eu já passei por algumas experiências e já cometi vários erros, principalmente agora que eu tô colocando a mão na massa mesmo, tanto na venda de produtos quanto de serviços. Então, tudo que for de aprendizado, de erro, de acerto, eu quero trazer aqui pra vocês. Então, se fizer sentido, me segue, curte esse vídeo, compartilha com aquela sua amiga que vai me ajudar muito e me motivar a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. É isso, vamos juntas, até a próxima. Beijo!